Boa noite. Mais um dia com essas lives que eu considero maravilhosas, informativas, aqui no canal de notícias DPG Jornal. Eu quero agradecer a Anne e a Sueli, que são as sócias aqui do canal e que cedem esse espaço aqui para a gente trazer toda segunda e terça um monte de dicas, informações para você superar toda essa crise, né? E hoje o tema tem tudo a ver. Quero agradecer também ao Jaime, que com paciência para me aguentar, fica aqui nos auxiliando nos bastidores para que a gente possa fazer essa live aqui super tranquila mesmo. Pedir a você que está assistindo, seja no DPG Jornal, do Facebook, do YouTube, do Twitter, ou se você está nos assistindo agora no meu LinkedIn ou no meu YouTube, colabore com o canal, por favor. Pense o seguinte, como eu sempre digo, é um ingresso, é uma ajuda para que o canal continue sempre oferecendo conteúdos de qualidade para você. Também quero pedir para você, se por um acaso você não é um seguidor, olha, gente, assina, se inscreve nos canais, comenta e compartilha, porque aí o que acontece? O nosso amigo, o algoritmo, aquele que fala assim, se tem bastante gente curtindo, compartilhando e comentando, essa live deve ser interessante. Então, ele coloca a live lá para cima e mais pessoas podem ter acesso a esse conteúdo de qualidade. Então, não esquece de se inscrever aí no canal. Bom, deixa eu pedir para falar para vocês como é que vai funcionar. O nosso convidado hoje já esteve aqui, vocês já o conhecem, mas hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo reclama, que é dor nas costas, dor no pescoço, dor na coluna, dor em tudo que é lugar. E agora, com esse friozinho, pelo menos aqui em São Paulo, está aumentando demais. Olha aí, tem bastante gente aí com dor nas costas, dor. Gente, é aquela coisa, né? Começa a doer tudo. E hoje o Paulinho, que desenvolveu um programa muito importante na área de dor, vai falar com a gente. Então, Paulo, seja bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Oi, Paulo, muito bom ter você aqui na nossa última live. Não sei se vocês estão lembrados, se você não assistiu, vai lá e procura aí no canal, né, nas lives onde está escrito lá no YouTube, ao vivo, você vai ver. Está lá o Paulo, que falou tudo sobre Pilates e várias outras coisas para melhorar o condicionamento físico de cada um. E hoje o Paulo, né, ele vai falar para a gente sobre dor nas costas. Né? Antes de você falar, Paulinho, eu vou chamar ele de Paulinho, que a gente já se conhece há uns 30 anos. Sempre que eu falo isso, o pessoal fala, meu Deus. Gente, olha, acho que a pessoa que tem menos tempo que eu conheço, que eu trouxe aqui para entrevistar, acho que tinha 10 anos, né? Com raríssimas exceções, eu acho. Tá aí, ó, gente, o Paulo R. Machado é o Instagram dele, que vocês também podem interagir para tirar dúvidas e perguntar. Bom, o Paulo é um profissional de educação física, aliás, somos, né, Paulinho? Que ele é especializado em Pilates, ele é Master Trainer, foi, né, Master Trainer em Pilates, aliás, é Master Trainer do Authentic Pilates, e especializado em alívio da dor e para melhorias da postura. Tem vários cursos de especialização, aliás, não para nunca de estudar, né, Paulinha? Por isso também que você está aqui. Adoro gente que estuda e lê livro grosso e traz conteúdo legal, né? Ele é empresário também, é dono do estúdio Authentic Pilates, né, que é também @estúdio Authentic Pilates, lá na Anália Franco. Na Anália Franco é Zona Leste, né? Aqui isso, em São Paulo. São Paulo, Tatuapé, e fica do lado do Shopping Anália Franco e literalmente em frente ao Hospital Vitória, num prédio comercial. Isso, ele está no prédio comercial, aliás, lindíssimo, né? Também pode ver que no nossa última live eu passei tudo. E como hoje a gente não vai falar do estúdio, vai falar do programa Dor nas Costas, primeiro me define o que é essa costas, dor nas costas. Porque senão o pessoal vai falar assim, dor nas costas, tô com dor no pescoço. Dor no pescoço não tem nada a ver. Fala um pouco aí para o povo entender o que você vai trazer para eles nesse programa aí, Dor nas Costas. Gente, ó, o programa Dor nas Costas, ele foi criado,
né, desenvolvi esse programa pelo trabalho que eu tenho de anos com coluna, né? Falar assim de coluna é uma coisa muito, para mim, né? É uma coisa muito genérica, porque tudo que você faz em termos de movimento, você envolve a coluna. E coluna corresponde desde aqui de cima do pescoço, né, a primeira vértebra, até lá embaixo, a última vértebra. Então, isso é coluna. Tem a coluna cervical, a coluna dorsal, a lombar e a região ali do cóccix, que é a última vértebra, que parece um triângulo, ele é bem compactado, né? Então, ali parece um bloco, com um formato de um triângulo. Então, tudo isso corresponde à coluna. E eu comecei, inconscientemente, lá atrás, quando eu trabalhava junto com marinês nas academias, eu sempre tive uma tendência mais na questão de alongamento, de postura, de correções posturais, de fazer os movimentos de maneira mais correta possível em termos de biomecânica, né, de como o corpo se movimenta corretamente. Com o passar dos anos, eu conheci o Pilates, que para mim foi a virada da minha cabeça em termos de movimento, em termos de corpo. Com o trabalho, né, não sei se acho que você já conhece, né, o Pilates, a gente já falou com vocês uma outra live, eu conheci, para mim, mudou muito a minha consciência a minha percepção em termos de corpo. Né? Hoje, como a Marisa falou, eu gosto muito de estudar, de ler muito o que eu faço no dia a dia. Em termos de, se eu trabalho com o corpo, eu quero saber mais sobre o corpo, então por isso eu estudo bastante. E eu estou lendo, né, uma das coisas que eu estou lendo é sobre, são fáscias, né? Que são uma película, vamos dizer assim, que envolve todo o nosso organismo, em todo, coração, fígado, rim, músculo e assim por diante. Isso é uma coisa muito mais técnica que depois a gente vê outro dia aí. Mas, enfim, essa fáscia, ela é responsável pela estrutura do seu corpo, né? Tudo que você faz, desde a parte física, né, de movimento, até a parte emocional, isso envolve o seu corpo. Então, por exemplo, se você tem um estresse, se você fica tensa por um motivo, por um medo, por um nervoso que você passou, por qualquer estresse que seja ele físico, químico, seja ele emocional, você percebeu que você vai perceber, já sentiu que a região, principalmente da região dorsal, né, aqui em cima da cervical todo, ela fica mais rígida, tá? Então, isso é um trabalho já de corpo que você tem, se você não cuidar, você tem aí um problema na coluna. E, geralmente, você sempre vai ter dor nas partes mais sensíveis do seu corpo. Então, geralmente, todo mundo, o brasileiro, pela sua formação, pela sua estrutura, a lordose é um pouco mais acentuada do que as outras pessoas do mundo fora, tá? Paulinho, tenta, quando a gente está falando da lordose, gente, aquela parte lá que todo mundo fala assim, tô com dor nos rins, aquela região ali, do pessoal entender. A região embaixo onde você tem assim, aqui onde está o último quadradinho, o último retângulo, aqui embaixo, perto do bumbum, do glúteo, essa é a região lombar. Então, geralmente... aí onde está, o Jaime colocou para a gente essa imagem, é a segunda bolinha lá, de cima para baixo. É a segunda, é isso. Então, nessa região aí que é sempre mais afetada por todo mundo. Né? Aí que vai, sempre afetada por N motivos. Já falei para vocês que o estresse é um motivo que faz com que você tenha dor nas costas, na região lombar, tá? Isso pode variar de qualquer região da sua coluna, tá? Então, vai desde o estresse até a parte mecânica, que a gente fala, em termos de exercícios, né? Como a gente da educação física, o movimento inadequado, o movimento errado que você pratica ao longo dos anos, né, sistematicamente, vai te gerar um problema de dor nas costas. Compressão de vértebras, desalinhamentos das vértebras que você vai ter aí, vai causar uma dor, tá? Então, vai desde a parte emocional até a parte física, a parte mecânica da coisa mesmo, que a gente fala do corpo. Então, assim, o que causa dor nas costas? N motivos. Tá? E, geralmente, os estudos mostram que, hoje em dia, é óbvio, as pessoas com problema nos discos vertebrais, na coluna, nas vértebras, lógico, vai ter a parte mecânica afetada, lesionada, mas quase que 90% das pessoas que têm dor é mais parte psicológica, né? E emocional, tá? Porque, na realidade, Paulinho, quando a gente está falando de
juntar o emocional com a parte física, né, numa linguagem bem simples, a Isso, pessoa está tensa, está cheia de problema, aí dorme mal, come mal, fica numa postura depressiva, né, em depressão, para baixo, ou o dia inteiro no celular procurando fugir da realidade. Quer dizer, tem todo um contexto também postural que até tensiona a musculatura e exatamente. acaba machucando a coluna, né? Exatamente. Deixa essa imagem já para a gente poder analisar isso daí. Então, por que as pessoas, 99% das pessoas têm problema na lombar? Porque isso eu aprendi com Pilates, tá, gente? Estou falando com vocês aqui, com a Marinês, mas também estou ao mesmo tempo aqui no Instagram, live do Instagram, tá? Então, às vezes eu vou olhar para vocês, às vezes eu olho para o outro lado. Então, não é distração. Mas aqui, ô Paulinho, deixa eu só corrigir. Você vai falar da dor na lombar, só que está escrito dor ciática. Então aí tá Não, eu vou falar então, essa imagem aí. Provavelmente deve estar querendo dizer que desencadeia a partir de a dor na. Então é legal você falar. exatamente. Então, assim, isso é uma coisa que eu aprendi muito no Pilates, que é muito interessante, que essa região que a moça está colocando na mão é a região que a gente chama de a casa do poder, né? Que a gente chama de powerhouse no Pilates, no autêntico Pilates. Então, essa região onde a gente foi gerado, né? Onde você nasceu, onde você foi desenvolvido, né? Antes de você abrir os olhos, né? Você ter vida, a gente foi criado nessa região. Então, por isso se chama powerhouse, a casa do poder. Que, se você for olhar da cabeça aos pés, é o nosso centro. Tá? E toda a tensão, tendo de compressão, gravidade, ela é atingida nessa região da lombar. Então, quando você tem uma lesão, o que é lesão? É quando o disco, né, aquele monte de ossinho que ficam em cima do outro, e em meio tem uma esponjinha, essa esponjinha ela estoura. Então, você tem um problema na lesão, na coluna lombar, ou desculpa, um problema na coluna. Nesse caso, a região lombar. Então, quando você tem uma lesão nessa região, ela começa a gerar problemas, e uma delas é a dor ciática, tá? Porque a lesão, ela comprime toda essa região da lombar, onde você está colocando a mão, essa região fica comprometida por causa de uma lesão, tá? Então, aí afeta, geralmente, a primeira coisa que acontece é a dor no ciático. Depois vem a dor no piriforme, que é um ossinho que tem no glúteo. Bom, aí desencadeia N problemas na sua coluna. Que Tá? é Então, aquela dor que a pessoa começa a sentir umas fisgadinhas, até parece que nem vai conseguir andar, né, a perna, e ela corre para um lado e vai até a batata da perna e a pessoa fica cheia de dor também, né? dependendo da lesão, essa dor ciática, ela corre da mão para cima, da mocinha ali, da foto, ou da mão para baixo. Dependendo da região da lombar, é o nervo que é atingido. Tá? Então, o que acontece quando você tem um problema na coluna? Eu já falei e vou repetir. Começa a gerar vários problemas, outras dores além da região afetada da sua lombar, do disco. Então, depois que você tem esse problema, essa lesão, não tem o que fazer mais, gente. Essa lesão, ela ficou permanente, o disco não se regenera. Aí Existem... quando você está falando de lesão, Paulinho, você está querendo falar, pode ser aquele que todo mundo chama, né, do bico de papagaio, né? Que é Isso, praticamente aquela hérnia, né? Quando aquela bolsa entre os dois ossos, o núcleo dela estoura, né? Que é como se fosse uma gelatina. E, gente, vai para. Estou falando de um termo bem técnico, né? Porque não vou ficar aqui, mas ele aperta o nervo que passa, né? Uma inervação gigantesca. Por isso que quando uma pessoa sofre algum acidente, ela deixa de andar e se locomover porque rompeu os nervos ali da região com o acidente da coluna, né? Foi uma coisa, isso. um impacto muito grande. Só para as pessoas entenderem, né? Tá, então, quando você tem uma lesão, quando essa lesão ela aparece, o que eu falo para todo mundo, gente, apareceu uma lesão, uma dor, essa dor permanece 3 dias, procura um médico, né? Faça exames de imagem, tudo mais. Aí você vai ter um diagnóstico da dor que você tem nessa região que você colocou a mão ali. O problema é que as pessoas elas ficam com a dor, vai lá, toma um analgésico e acabou, né? Um remedinho, espera mais um pouquinho, faz uma massagem ali, aperta aqui, e assim vai. Mas o que eu aconselho é assim, 3 dias de dor, e principalmente se essa dor ela progride, ela aumenta, procura um médico com urgência para você fazer exames de imagem para ver o que você tem nessa região.
Uma vez que você viu isso, você tem um diagnóstico, você vai fazer, óbvio, que com certeza você vai fazer fisioterapia, várias sessões, e você precisa, para o resto da sua vida, trabalhar o seu corpo de maneira integral, tá? Para você poder viver naturalmente, viver com essa lesão sem dor. Quando tiver uma dor, vai ser muito mínima, tá? Por N motivos, porque você fez o movimento errado, porque você... Muitas pessoas têm, assim, muda o tempo, do frio para o quente, do quente para o frio, ela tem um desconforto nessa região lesionada. Mas isso é normal. Mas o importante é, você, uma vez diagnosticado o problema da sua coluna, você tem que cuidar disso, principalmente quando é uma lesão, tá? As pessoas que... Isso é um ponto número 1, tá? Que quando você tem a lesão, que é o mais grave de todos. Então, quando é que eu vou levar para a cirurgia a minha coluna? Quando você tiver somente com parestesia. O que é essa parestesia? Formigamento na perna, do glúteo. Você começa a não sentir mais a região do glúteo, perna, calcanhar, panturrilha. Você perde a força nessa região e aí você tem que fazer cirurgia. Aí não tem como, tá? E tem que ter cirurgia mesmo, porque se você permanecer com essa parestesia que a gente fala, você acaba perdendo o movimento, você acaba não andando mais, tá? Então, esse é o grave da lesão. Então, se você só vai para a cirurgia quando for esse caso. Fora isso, gente, existem várias coisas que vocês podem fazer. Pilates, tem trabalho de pilates, trabalho de fortalecimento muscular, tem aí uma caminhada e assim por diante. Então, aí para você ter um trabalho seguro, você precisa procurar um profissional gabaritado, um cara que saiba o que está fazendo, tá? Então, por que os médicos indicam Pilates? Porque o Pilates trabalha somente com uma correção postural. Consequentemente, você tem toda a parte de alongamento e fortalecimento ao mesmo tempo, tá? Então, Pilates, o conceito do Pilates é um trabalho de condicionamento físico e mental que trabalha ao mesmo tempo a força e a flexibilidade. Então, a primeira coisa que as pessoas têm com o trabalho de Pilates é uma sensação de melhora da postura. E não é sensação, tá? Isso com o tempo fica permanente. Tá? Então, isso você tem que trabalhar constantemente nas aulas de Pilates que você faz aí, que é uma alternativa para você melhorar a sua coluna depois de uma lesão. E uma das coisas que as pessoas parecem que acham normal, eu tô com dor, é normal ter dor, é por causa da minha postura, por causa da minha idade, blá, 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 um monte de... Não, não é normal ter dor. A dor é um sinal de que alguma coisa está errada. E o que está errado? A vida sedentária, às vezes pode ser o travesseiro, às vezes pode ser o colchão, pode ser a cadeira, né, onde você trabalha. Quer dizer, tem N coisas que podem gerar esse problema, né, digamos assim, né, que faz. Então é importante as pessoas entenderem, porque senão vai tudo empurrando com a barriga e deixa para lá, né? Marinês, uma coisa que você falou que é legal, que hoje em dia eu vejo muito, que causa problemas desde dor, encurtamentos musculares, o músculo fica duro, fica rígido, é a má postura, em todo sentido. Então, uma má postura trabalhando, uma má postura treinando, uma má postura pedalando, uma má postura correndo, uma má postura vendo celular, uma má postura vendo uma televisão, uma má postura você em pé. Então, tudo isso, que pela experiência que eu tenho hoje, um dos índices que mais causa problema na coluna, desde aqui de cima até lá embaixo, no último ossinho dela, da coluna, é a má postura. Tá? E eu vejo muito, quando eu treino musculação, mas ninguém sabe disso, eu vejo muitas pessoas na academia treinando de maneira errada. Então, pela sistematização, o que é isso? Você treinar sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, você acaba criando um problema na região que você está fazendo errada aí. Uma outra coisa também que é legal, que a gente aprende, que eu aprendi nesse longo de trabalho com o corpo, que algumas pessoas podem até falar que não. Gente, por experiência própria, existem corpos e outros corpos, né? Um corpo é diferente do outro, mesmo você fazendo o mesmo exercício. Então, cada exercício que você tem, que existe, por exemplo, um agachamento, ele tem que ser adaptado, tem que ser feito para a Marinês, para mim, para o Jaime, e assim por diante. Então, cada um tem um problema
um desvio postural pelo seu dia a dia, pela sua formação, né, e assim por diante. Então, eu tenho que trabalhar o exercício físico hoje, na minha concepção, ele é uma ferramenta para você trabalhar o seu corpo, tanto a parte mental, emocional e a parte de movimento mesmo, a parte física. Nossa, Paulinho, e você falou uma coisa que eu tenho batido muito nessa tecla, né? As pessoas querem reclamar, querem tomar pílula para tudo, quer dizer, sempre o mais fácil, o mais rápido, gastam fortunas, né, com remédios, com anestésicos, com remédio para pílula para emagrecer, pílula para ficar mais ativo, pílula para treinar, e ninguém para 30 segundos para pensar em prevenção, né? É tudo reativo, né? Deu dor, toma não sei o quê, engordei, vou lá, tomo pílula. Fez não sei o quê, não estou conseguindo focar, tomo. E agora estão lançando aí as pílulas de dopamina, né? Quer dizer, para a pessoa ficar o tempo todo em estado de êxtase, né? Quer dizer, tudo que você está falando, a gente vive repetindo, mas é bom repetir um pouquinho mais que a atividade física, ela é um antidepressivo, remove todas as dores e é muito mais barato do que qualquer anestésico, analgésico, anti-inflamatório ou até que uma cirurgia, porque a partir do momento que a pessoa faz uma cirurgia, ela não tem 100% de certeza se ela vai voltar a andar, ou se ela não vai ter que usar muleta, ou se ela não vai ter que usar cadeira de roda, alguma coisa assim. O que acaba interrompendo, às vezes, uma carreira brilhante, ou tudo que a pessoa poderia fazer. Então, gente, por favor, presta atenção no recado do Paulo, porque, assim, a atividade física é um investimento, não é um custo, né? E é o que eu falo, acha carérrimo pagar R$100, mas vai lá e paga uma caixinha com 10 anti-inflamatórios, 200. Né? Eu não entendo isso. Às vezes eu falo, cara, só pode ser suicídio, né? Porque as pessoas, elas programam, bom, eu quero, achando que com isso, né? Eu tô deprê, não vale mais a pena viver, então não vou cuidar de mim, não vou cuidar, porque você falou muito da parte emocional, né? E normalmente as pessoas que estão tristes, angustiadas, depressivas, elas acham que um antidepressivo resolve. A atividade física, como o Paulo falou, resolveria uma montanha de problemas, né? Antes de chegar no antidepressivo, mas não quer ficar lá na reclamação e não sei o que, achando que é dona da vida, ela comanda quando vai morrer. Só que ela esquece que todo esse estrago que ela está se promovendo de não fazer atividade física, postura ruim, não sei o que, vai sobrar para alguém. Porque se essa pessoa ainda com tudo isso durar numa cama de hospital, provavelmente os familiares aqui vão ter que se ferrar e tendo que cuidar, né? Quer dizer, porque por irresponsabilidade de um, né? Para mim isso é irresponsabilidade. Uma coisa que eu vi outro dia, eu comentei com outro profissional daqui do estúdio, professor aqui do meu estúdio, que infelizmente, aliás, felizmente para mim, ou não, de repente, quanto mais você estuda, você entende o corpo e você busca informações sobre isso, desde a parte mais científica até a parte mais holística da coisa, né, que o homem holístico, ele engloba tudo isso que a gente está falando, a parte física, emocional, mental, espiritual também, perde, não conhece, não tem o valor, como pode falar isso, ele não percebe que o exercício físico é uma ferramenta, é um remédio para o ser humano, né, que ele melhora não só a parte física, mas sim a parte, eu já falei, a parte física, a parte emocional e a parte mental. E voltei ultimamente a dar uma aula de MET, né, que é a aula de MET, Pilates, é uma aula em grupo, sem nenhum aparelho. Você fica deitadinha no colchonete e você faz exercícios criados pelo próprio Pilates. Então, a gente chama de MET Pilates. E é impressionante que as pessoas, por mais que a pessoa seja treinada, mais que ela faça academia por anos, quando você fala para o aluno, as pessoas não te ouvem mais. Elas entram no automático. 2, as pessoas não sentem mais o que estão fazendo. E 3, com todas essas duas deficiências de você ouvir, de você sentir, faz com que o seu movimento ele seja aleatório. Sabe aquele boneco de posto que fica assim, blá, blá, blá? Então as pessoas ficam desse jeito. E eu não consigo imaginar, porque os anos que eu fiz aula com você, como você é extremamente criterioso na postura, em tudo, você fala, repete, eu não consigo imaginar
Que a pessoa deve fazer projeção astral, então, né? Para não te escutar, para não ouvir. Porque você vê assim, a gente fala assim, meu, mas vocês não conseguem... bom, para que assim, para quem... A minha visão hoje de exercício físico, de atividade física, ela é muito holística hoje em dia, tá? Que eu tenho que fazer, que eu acho que o exercício físico é uma ferramenta para você ser melhor, para você ser um ser humano melhor, tá? Em todos os aspectos, tá? Então, assim, o Pilates é uma coisa interessante, porque você... Não só Pilates, tá, gente? Se você tem os princípios da educação física, de treinamento, de periodização, de construção do movimento, construção do físico do aluno, você aprende isso, né? As etapas não podem ser puladas, porque se você pula alguma etapa, você deixa de ser melhor. Ponto. Tá? Isso engloba desde uma pessoa sedentária até um atleta. Tá? Quando você muda, por exemplo, de treino, para quem treina, quem muda de treino, não fica dolorido, por mais que você seja treinado. Isso é uma mudança corporal, isso é uma mudança em todo aspecto, no aspecto físico, no aspecto emocional e mental. Então, eu acho que um pouquinho de culpa disso aí são os nossos profissionais da área de educação física aí, que infelizmente que a gente vê só... Eu não ia falar, mas já que você falou, eu no meu lugar de fala, né? Que agora eu virei aluna, juro, Paulinho do céu, não tá fácil. Porque assim, quando esse povo for substituído por robô, por inteligência artificial e por aplicativos, depois não reclama. Porque, gente, você vai para fazer aula com o cara, é a mesma coisa que botar e fazer online. Ele não olha na sua cara, não corrige, não tá nem aí, e ainda ficam falando no celular, né? Lá, tudo. E aí eu falo, cara, para que eu preciso desse profissional ali? Não preciso, né? Posso fazer. Então, não reclamem, viu? Vocês que não dão atenção para os seus alunos, não reclamem a hora que vocês forem substituídos. Anote a data de hoje, muito bem colocado, Paulinho. Então, assim, eu acho que é isso que eu tento fazer com os meus alunos. Eu quero que eles entendam que o exercício físico não é só você se mexer, deixar com a bunda dura, uma coxa dura, um peito grande, não é isso, gente. Isso vai além. Exercício físico vai além disso, tá? Porque as pessoas assim, nossa, por que ouço muito isso, as pessoas falarem? Por que Pilates é sempre a mesma coisa? Assim, então, se você me fala isso, você está me relatando isso, você não entendeu o que é Pilates. Se você vai na musculação e fala assim, puta, é sempre a mesma coisa, então você não entendeu o que é musculação. Ou você não aprendeu, ou não te ensinaram o que é musculação. Porque é um trabalho corporal. Gente, é um trabalho de construção corporal. Então, essa coisa de você sentir a melhor desenvolvimento da pessoa em todos os aspectos. Quando eu falo exercício físico, para mim hoje já está embutido que você está trabalhando, está treinando o corpo, está treinando o seu emocional e está treinando o seu mental. Porque você sai de uma aula, qualquer ela que seja, com a sensação de que você, eu queria fazer mais um pouco. Mesmo você trabalhando o corpo, uma coisa extenuante, puxada, exaustiva, transpirou que nem um condenado, você acaba a aula, você tem a sensação, você poderia fazer mais um pouco ainda hoje. Não, Paulo, e minimamente, quando você fala da parte emocional, minimamente assumiu a responsabilidade pela sua saúde, né, física e mental. Minimamente. Então, acho que a pessoa que vai, independente da razão, se vai por estética, se vai porque o médico mandou, independente de só a decisão dessa pessoa de procurar auxílio. Agora a Rosângela colocou, não sei se o Jaime pode recolocar um comentário, ela falou assim, além disso, por exemplo, a pessoa pode estar aí falando, mas eu não tenho grana para pagar pilates, não tenho grana para pagar academia, nem a low cost. Gente, tem parque que é de graça. Ela colocou aqui, os céus que estão espalhados em São Paulo. Tá, eu falei para o Jaime agora há pouco, tá cheio de praça em Belo Horizonte, então tem um monte dessas praças que as prefeituras colocam, né? Tem aulas de yoga, que a Rosângela aqui está falando, que são gratuitas. Olha, a praça em Belo Horizonte que tem esses exercícios que é legal fazer, claro, né? Mas, gente, ela está perguntando aqui, Paulinho, tem profissionais nos shoppings dando caminhada para quem tem acima de 50? Eu não sei a sua opinião, Paulo, mas eu acho que qualquer movimento é melhor que nenhum, sabe? Vamos começar, não tenho grana, então começa caminhando. Eu não tenho grana, vai procurar esses parques, ver se tem alguém dando aula gratuita
tem na internet. Aí depois, né, aos poucos, quando encarar isso seriamente, fala assim, não, peraí, eu estou pagando aqui um plano de saúde para ficar doente. Então deixa eu investir na minha saúde de fato, né? Não sei qual é a sua opinião sobre isso. Não, mas eu concordo com você. Uma coisa que eu falo para todo mundo hoje é qualquer exercício que você faz, qualquer movimento consciente que você faça é benéfico, tá? Melhor do que você não fazer nada. E uma coisa que eu falo para os meus alunos, qualquer um que seja, desde do mestre da academia, aqui no estúdio, que é individual, assim, você se movimenta, você faz qualquer tipo de exercício, você não pode sentir desconforto algum. Não pode sentir dor alguma. Então, o exercício físico é para você sentir prazer no movimento. É óbvio, lógico, você vai trabalhar a musculatura, ela vai ter o estresse porque você mexeu o músculo. Então, isso faz parte da musculatura do exercício físico. Mas o que eu falo para todo mundo, se você fez qualquer exercício, sentiu dor, ficou desconfortável, não faça. Peça ajuda para alguém. Tá? Que muitas pessoas passam, pelo menos por mim, passam na academia, às vezes me ligam, como é que eu faço isso? Fiz assim, senti dor aqui, assim, blá. Então, a pessoa vai te falar o que você pode estar fazendo errado. Mas, assim, o que a Maria Inês falou, é melhor você se movimentar do que você não fazer nada. Isso é muito pior, muito pior. Tá? Então, também uma outra coisa também que tem que ser falada, não copia o seu companheiro, o seu colega do lado, porque ele tem um corpo e você tem outro. Né? Então, assim, como diz a minha mestra, o menos é muito mais. Então, você tem que ir aos poucos. E eu acho, na minha modéstia, que as pessoas não fazem mais exercício físico, não mexe mais, por esse fator. Eu me mexo, eu faço ginástica, eu sinto dor. Eu acho que as pessoas não fazem mais por isso. Né? Que a pessoa tem que sentir prazer no que faz. Porque senão você não faz nada. Então, Mas é o que você falou, Paulinho. Quando a gente está completamente sedentário, começa a se mexer, qualquer que seja a caminhada, vai ficar com dor nas pernas, vai ficar com certo desconforto. Agora, eu estou entendendo que a dor que eu te conheço, que você está querendo dizer, é aquela dor que o cara não consegue nem andar no dia seguinte. Isso significa que o profissional foi uma besta e exagerou, né, no treino. Ou o cara foi lá e se meteu também, porque tem aluno que também é bem orelhudo, né? Se mete numa aula avançada, nem fala que é a primeira aula dele, faz tudo, claro, o corpo está aquecido, vai lá, faz tudo, depois fica 15 dias sem poder voltar na academia, né? Então, acho que foi o que você falou, né, Marisa? A gente tem que se mexer de qualquer jeito. Porque a coluna, segundo a medicina oriental, ela é nosso alicerce, é nosso pilar. Se você machuca a sua coluna, você muda o rumo da sua vida. Tá? Se você tem uma expectativa de vida com uma coluna saudável, quando você machuca essa coluna, você tem que pegar uma alternativa. E, às vezes, essa alternativa não é o que você esperava lá na frente. Tá? Então, foi o que eu falei para meus alunos hoje, da aula de grupo. A gente, às vezes, é até interessante você passar no hospital, no PS ortopédico, porque você vai dar valor para o que você faz. Porque a gente é triste, é ruim, quando você vê uma pessoa mancando, não podendo mais se mexer, pessoa com muleta, com andador, é ruim. Então, se você... Não, e você pensar que, assim, mesmo que a pessoa tenha... Vamos imaginar, ela sofreu um acidente, ok, né? Sofreu um acidente, ou estava andando na rua, entortou, fez uma luxação no tornozelo, mas por que isso, né? Porque provavelmente a musculatura dela está tão fraca que qualquer inclinação do piso, ela já se desequilibra e cai. Né? Então, assim, quando eu vejo tudo isso, eu falo para as pessoas, cara, não é possível que eles limpam mais o carro, né, e arrumam e consertam, do que o próprio corpo. E aí, quando aumenta de peso, que começa a sobrecarregar as articulações ou os órgãos internos, passa a não respirar bem porque fica sufocado com excesso de gordura, não consegue mais mexer os braços porque está completamente enrijecido, porque, enfim, eu juro, todos os dias eu pergunto, eu falo, cara, não é possível. Por mais que a gente fale, 40 anos falando, você também, Paulinho, galera, investe em atividade física, seja ela qual for,
Eu lembro que na faculdade, quando eu fiz o turismo, eu falava, é melhor 15 dias por dia do que nada. E teve uma época que o povo falava, não, os treinos tinha que ser de 1h30. Não, melhor 15 minutinhos por dia do que nada. É claro que à medida que a pessoa vai evoluindo, vai melhorando, mas é inacreditável. Outro dia eu estava falando com um grupo de psicólogos e eu falei, gente, sedentarismo eu poderia incluir como uma categoria suicida, porque eu vejo dessa forma. Porque não é mais desinformação, entende? Exatamente. Não é desinformação. Exatamente. E é triste que eu estou vivenciando isso hoje em dia, é triste e me dá agonia, desespero, que a Marinês falou ali com ela sentindo isso. A pessoa é inteligente o suficiente para poder buscar informações, mas quando se movimenta é uma coisa que você não entende como você faz isso errado, quando você não busca informações sobre o que você precisa fazer. O exercício físico ele é benéfico em todos os aspectos, ele não tem sequelas quando feito corretamente, né, quando feito adequadamente. Então eu acho eu acho não, né? Eu tenho certeza que a coluna ela só será prejudicada se você não, óbvio, não se cuidar, né? Então assim, hoje em dia não tem desculpa mais. Ah, eu não sabia fazer isso. Não, você sabe, se sabe onde procurar informações, contém profissionais excelentes no mercado, tem aonde você procurar aí na internet, uma coisa que eu acabei de falar para um aluno, para um professor recém-formado na academia, gente, você estuda, você faz uma pós, mas você precisa e deve se questionar. Por que isso? Como é que eu faço isso? Para quem é isso? Né? Você lê e você se questiona, né? Você não ficar assim, tudo bem, baixar a cabeça e não, toma, é assim, tem que ser feito, você faz assim com todo mundo. Se não, gente, tem muita pesquisa feita errada, tem muita pesquisa feita de maneira com um público diferente do que você trabalha hoje em dia. Não, Né? Paulinho, e fora a Big Pharma, né, gente, que a gente tem que falar, né? Existe uma indústria da doença que o negócio é o que eu falo, a pessoa tem uma dor, ela vai tomar um analgésico, só que a palavra analgésico é analgesia, não é que trata, nem cura, nem nada. Aquela dor vai embora, mas ela volta num outro momento, ou num momento de estresse, ou que nem agora, né? Super frio aqui em São Paulo, as pessoas estão muito mais contraídas, estão muito mais tensas, ou por conta de crise econômica ou desemprego, a tensão aumenta, né? E é óbvio que as dores começam a vir de tudo que é canto, né? Então, e voltando aqui no assunto, gente, que eu não posso deixar de falar que a coluna ela é somente o final do problema, né? Que você fez, não tomou conta, não se conscientizou, e a sua coluna, ela fala assim, gente, não dá mais, chega, e ela se lesiona. Então, vou voltar lá no começo, a maioria dos traumas, lesões, encurtamentos, é o emocional. Tá? Você acredite ou não, pela experiência, pelos estudos que eu estou fazendo hoje em dia, o emocional tem muito a ver com as tensões do seu corpo aí. E a tensão, o problema, por exemplo, o estresse, ele tem um caminho interessante. Ele pode, como a Mari já me falou uma vez, a neurociência. Sabe aquela pessoa que reclama constantemente, que reclama, o cérebro, ele cria uma química, não é isso, Marinês? Que faz com que você Exatamente. se habitue a ficar reclamando. O dia que você não reclama, tem um processo químico que você busca uma reclamação em algum lugar. Né? Então, se você... Fora que esse processo químico, ele intoxica todo o corpo e Exato. gera um monte de inflamações. Né? E aí a inflamação, dor. Exato. Então, o estresse é isso, gente. Se você não tomar conta, ele pode ser tanto físico, quanto emocional, quanto químico. Tá? Ele tem aí vários caminhos. Então, se você não se cuida de maneira integral, né, como um todo, você... fica nessa imagem aí, o Marinês e Jaime. Nessa posição, para ver como é legal. É um exercício legal, a bola é uma coisa motivacional, mas se a pessoa não está preparada, né, não prepara o corpo para fazer exercício, por exemplo, a elevação do quadril, se a pessoa não estiver preparada,
vai tudo na região da lombar. Então, quer dizer, eu vou tensionar mais uma região que já é tensa por natureza. Se a minha perna não tiver forte o suficiente, essa pressão da panturrilha na bola pode gerar um problema no joelho. Tá? E o peso que saiu do chão, do quadril que se levantou, ele vai direto na região dorsal e cervical. Se a pessoa não tiver uma boa postura, uma boa conscientização corporal, toda essa pressão, toda essa tensão, esse peso, vai para a cervical. Já gerou um problema aí no seu corpo inteiro. Então, se você faz isso constantemente, você vai criar um problema na região do cervical e da lombar e no joelho. Tá? Então, assim, eu preciso, você que se mexe hoje em dia, você precisa se conhecer. Né? Você tem que saber o que você pode fazer e o que você não pode fazer, em termos de corpo. Você fez um movimento, você sentiu dor, algo está errado. Você tem que voltar, assim, professor, como é que eu faço exercício? Eu estou sentindo dor quando eu faço isso. Me corrige, me ensina, e assim por diante. Tá? Então, não tem dor nas costas, gente. Existia, existe e vai existir. Por quê? Porque a gente, isso é fisiologia, né? Isso é a vida do ser humano. Você nasce, você cresce, você se desenvolveu, está no seu ápice, você morre. Ou seja, você nasce, a sua musculatura, a sua parte estrutural, osso, ela se desenvolve, fica forte. Né? Você machucou, amanhã você já se recuperou. Você engordou 2 quilos, amanhã você emagreceu 3. Então, chega um momento que tudo isso que você tem de muito rápido, você começa a perder. Né? A gente fica com menos músculo, fica menos resistente, a gente cansa mais para fazer as coisas que você fazia anteriormente. Então, o seu corpo ele se recupera mais devagar do que antes, e assim por diante. Então, por isso que você tem que tomar conta do seu corpo, se cuidar lá atrás. Tá? Mas é óbvio que você tem que se cuidar a partir de agora, né? Se você não se cuidou lá atrás. Mas agora nunca é tarde, tá? Então, você tem que ter essa noção de me cuidar. A pandemia veio, no meu ponto de vista, para você falar assim, gente, olha, vocês precisam se olhar. Não olha para os outros, não olha para o externo. Olha para você lá dentro, para você poder se conhecer. Lógico, isso são benefícios do Pilates, de qualquer atividade física. Aumenta a resistência física, corrige problemas posturais, promove o bem-estar, reabilita o corpo, ajuda a melhorar a respiração. E de tudo isso que eu acho mais interessante, o mais importante, é o bem-estar. Paulinho, e eu vou colocar diminui a quantidade de remédios, de internação, de gastos inúteis com coisas que vão acabar não resolvendo o problema, porque aí tem que ir para fisioterapia, não que não seja bom, mas por que não prevenir, né? Por que não cuidar? Paulinho, a gente está chegando agora no final e eu gostaria muito que você falasse do seu programa Dor nas Costas, porque eu não sei se esse é um programa aberto só aos profissionais de educação física, fisioterapeutas, ou se ao cliente final também, ele quer fazer aula. Como é que funciona? Conta um pouquinho do programa. Tá, como eu falei para vocês no comecinho dessa live, eu tenho um programa que eu desenvolvi, né, que através da minha experiência de ginástica, uma experiência minha mesmo, experiência, lógico, física, e tudo que eu passo para meus alunos, eu já fiz antes, tá? Então, eu já tenho noção do que vai acontecer com a pessoa. E o que me deu um boom foi o próprio Pilates. Então, dentro das aulas que eu dei até hoje, desde 99, de Pilates, com o Pilates e fora outras coisas que eu estudei, eu desenvolvi, montei um programa com exercícios básicos para você poder trabalhar o seu corpo desde a parte estrutural, de alinhamento postural, fortalecimento do core. Então, o que é o core? A parede abdominal, né, que te sustenta em pé. E alongamentos que você faz no dia a dia, diariamente, para você reabilitar o seu corpo, né? Você fortalecer o seu corpo para que você possa fazer qualquer outra atividade física. Então, assim, o programa Dor nas Costas é um programa de atividade física para qualquer pessoa. Isso. Preciso ressaltar que toda pessoa com problema da coluna, uma parte, se estiver com dor, a gente fala aqui, você pensa, se estiver com uma hérnia de disco, se ela estiver ativa, o que é hérnia de disco ativa? Estou com dor. Eu me levanto com dor, eu respiro com dor,
eu vou no banheiro com dor, estou andando com dor. Então, isso você não pode fazer nada. Você tem que ir na físio, um trabalho de analgesia, de anti-inflamação, para você ficar sem dor, e aí você começa a se movimentar, fortalecer toda essa parede abdominal, coluna e assim por diante. Então, qualquer um pode fazer, somente as pessoas que não devem fazer nenhuma atividade física quando tiver com a dor ativa, tá? Entendi. Então, se a pessoa está sentindo dor, ela tem que procurar um médico, um fisioterapeuta, mas não adquirir o programa, certo? Mas agora entendi. Ele tem uma série de rotinas que as pessoas vão fazer, pelo que eu entendi, é online, em algum site? Não, é um programa que eu montei, que você compra, você tem isso todo dia na sua casa, você, como está aqui nessa live, você vai clicar lá no link, você entra nesse programa e você faz junto comigo lá o programa da Dor nas Costas. Então, são Tá, mas 7 o programa é gravado, não é ao vivo com você. programa gravado, eu tenho toda a Tá? explicação do programa, né, desde a parte de massagem, liberação miofascial, tem exercícios posturais, trabalho de abdômen e Gente, alongamento. eu recomendaria até para uns professores de educação física, né, que não entendem absolutamente nada dessa área, mas trabalham no CrossFit, trabalham no bike E indoor, não sei o quê, para eles poderem também ter essa bagagem de exercícios. Eles também podem aprender muito com esse programa, eu acho. foi feito para você fazer em casa, porque não tem nada do outro mundo, não tem nada complexo, é tudo muito Uhum. simples. Por isso, para você poder fazer em casa sem grandes dúvidas, né? São coisas que eu explico mesmo no próprio programa, que você pode fazer de Tá, errado. e clica onde? Ó, no Instagram, você vai clicar lá no link, tem um link lá em cima na bio, que você já vai entrar lá no programa do Nas Costas, você clica lá, você adquire o programa, você compra o programa e você já tem acesso a esse programa aí, tá? Assim que você tem acesso, Entendi. Então, vai no seu Instagram, Paulo RM Machado, e aí, gente, lá onde vocês vão ver a fotinho dele, dizendo tudo quem ele é, não sei o quê. Tem um linkzinho, aquele em azul, né? Aí isso, clica lá naquele linkzinho em azul, vai abrir vários itens, né? E aí um deles é programa Dor nas Costas. E já faz tudo por ali. exato. E além disso, ali tem uma aula de match, que você tem uma aula de match online, que é com a equipe, minha equipe aqui do estúdio. E que mais? E aí, se você estiver aqui na região, Tatuapé, Moca, Vila Formosa, Belém, nessa região aqui próxima da Dona Lélia Franco, você pode também clicar nesse mesmo link e você marca uma aula experimental aqui com a gente. Olha, se falar que viu isso, né, Paulinho? Você fala que frio. Ah, olha, eu fiz isso, eu assisti a sua live, não sei o quê. Aí, melhor ainda, né, Paulinho? Lógico, melhor ainda. Ó, gente, eu tô aqui olhando aqui o seu Instagram, então eu tô vendo aqui, ó, tem o Linktree barra Paulo Machado. Aí a gente entra, tô aqui fazendo o caminho das pedras. Aí tá escrito aqui o Match Pilates, Isso, certo? isso. E aqui no Match Pilates são as aulas, é isso que eu vou clicar? Isso, você vai clicar lá, Match Pilates, você vai entrar na turma online. E Certo. tem uma outra também, tem aí Match Pilates da Companhia Atlética. Aí não, você só vai entrar no grupo das pessoas que Certo. falam comigo aqui na companhia. Tá, então, ó, deixa eu explicar. Então, gente, ó, entrou no perfil do Paulo, tem lá uma bolinha, tá escrito Programador nas Costas. É aí que eles entram, aquela bolinha de destaque acima de todas as publicações. Aí tá escrito lá Programador nas Costas, que eu acabei de entrar. Aí tá aqui tudo explicadinho, como faz para entrar e tudo mais. Ou então, gente, manda um direct pro próprio Paulo, né? Aqui, ó, e Exatamente, fala, ó, perfeito. quero fazer o programa Dor nas Costas. Exato. Paulinho, e me fala uma coisa, antes da gente encerrar, agora ficou claro, né, gente, que vocês vão entrar, vão entender e vão fazer tudo mais. Mas me fala uma coisa, quanto tempo depois que a pessoa começa a fazer o programa ou começa a fazer as aulas com você, né, quanto tempo depois ela já começa a sentir o alívio das dores? Mas isso é muito individual, tá? Se a pessoa é destreinada ou sai do sedentarismo e começa a fazer esse programa, ele vai ter uma resposta muito mais rápida porque ele estava parado.
pessoa que já é treinada há anos, ela vai ter uma melhora um pouquinho mais demoradinha em termos de uma semana a mais, 2 semanas a mais. Tá? Mas, assim, a melhora, quando você é feita corretamente, né, feito todos os dias, essa melhora vem rápido. Tá? E aí você sente, as pessoas, quando elas se livram da dor, elas querem te abraçar, né? Falar, graças a Deus! Porque, olha, gente, ninguém merece ter dor, né? Dor, exatamente, ninguém merece ter dor. Então, as pessoas que têm dor, como a Marinha já sabe melhor do que eu, já vai te levar aonde? Uma depressão. Mais irritado. Não, e não é só isso, né? A pessoa com dor, ela produz menos, trabalha menos, fica irritada, fica mal-humorada. E, gente, ninguém quer ficar perto de uma pessoa assim, né? Que tá o tempo todo de mau humor, o tempo todo. E aí depois ela reclama, que é isso que você falou, naquela do integrativo, né? Depois ela reclama que ela não tem sorte, que tá todo mundo perseguindo ela, mas uma simples dor pode desencadear tudo isso. Simples não, né? Porque dor nunca é simples, ela é insuportável. Isso, porque você né? vai não vou no médico, eu vou tomar um remedinho, como a Maria falou, vou esperar mais um pouco, eu vou ficar parado um pouquinho. Gente, eu juro que eu queria saber, eu queria perguntar para as pessoas o que leva essas pessoas a isso, né? Assim, a chegar no extremo, é para chamar atenção, é vitimização, quer dizer, voltamos para aquele problema psicológico, né? Se você tem todas essas informações sobre o que acarreta, né, normalmente o sedentarismo, é dor, é problema respiratório, circulatório, do coração, e um monte de problemas, né? Mesmo que a pessoa tenha um espírito suicida, né? Um novo problema emocional, promover o meu suicídio, a minha degeneração, para eu morrer o quanto antes. Mesmo que seja tudo isso, um estado depressivo que leve a pessoa a isso. Mesmo, quem garante que essa pessoa não vai durar 100 anos com dor, né? Tipo, 40 anos sentindo dor? Ninguém merece, né? Fala. Eu acho assim que vão muito mais além, tá? Olha, 120 anos. Envelhecer bem com 120, muito bom. Eu acho que as pessoas, as pessoas, vocês estão me ouvindo aqui no Instagram, e vocês aqui junto com a Marinês, vocês podem até me xingar, mas eu acho que falta comprometimento consigo mesmo. Tá? Você é muito mais fácil. Xingar? Não, deveriam te agradecer, Paulinho, porque você está dando um toque que é um chute de baixo para cima, ok, tudo bem, que eu também sou super delicada, mas a gente só falta a gente sacudir as pessoas, porque toda live eu falo a mesma coisa, saiam do sedentarismo, vão cuidar de vocês. Isso se chama responsabilidade. Tá aí, ó. Boa escolha, gente. Você escolhe o quê? É isso daí, gente. É literalmente isso. Eu escolhi ser melhor do que eu sou hoje. Através do quê? Da atividade física. Né? Não, melhor que eu falo assim, não é que ter mais dinheiro, mais carro, mais posse, não é isso. Ser melhor do que eu sou hoje. Você saber que através do exercício físico você tem condições de desenvolver mais a sua parte, que a gente chama de a tríade, né? Mente, corpo e espírito. Né? Você é uma pessoa equilibrada, você é uma pessoa consciente de si mesma. Então, eu acho que isso daí, ó. Isso é bem-estar, é alegria, é ser feliz. Então, eu acho que o exercício físico, ele existe para você ser feliz também, né? Ô, Paulinho, eu tô vendo que você tá também transmitindo aí no seu Instagram. Fala que eu tô mandando um beijo pro povo e um beliscão no bumbum de quem não faz atividade física. Falou, né, gente? Ela tá aqui mandando um beijo para todo mundo aqui no Instagram e mandando um beliscão no bumbum de quem não faz nada. Então, por favor. E depois não vem reclamar, não vem encher a minha orelha que dói aqui, dói ali, que eu já vou logo mandar uma no meio da testa. Quem me conhece? Exatamente isso. Então, gente, olha, Paulinho. A minha frase é... Olha, gente, eu consegui atingir o Jaime. Sentiu aqui? Sentiu, Jaime? O Jaime é o jornalista do canal, viu, gente? Tô brincando com ele aqui. Gente, não perca tempo, gente, porque eu prefiro... minha escolha é... Eu quero morrer feliz, através do exercício físico. Tá? Que na minha visão, na minha concepção, o exercício físico é uma ferramenta para você ser feliz e ser melhor do que você foi há um minuto atrás.
É isso aí. Exatamente. Paulinho, esse é seu recado final? Vai mandar tchau aí para todo mundo? Esse é o recado final. Gente, nós somos a natureza propriamente dita. Você nasce na primavera, você se desenvolve no verão, você começa a voltar para casa no outono e você volta para Deus no inverno. E o meu recado final, antes de agradecer a todo mundo, é o seguinte: se você quer ir, vai sozinho, não arrasta ninguém. E se você ficar numa cama de hospital, se vira. Não vai arrastar toda a família por uma irresponsabilidade sua. Esse é o meu recado. Paulinho, olha, quero, quero te agradecer muito. Mais uma vez, eu sei que você tem que parar de dar aula, tá aí no seu estúdio. Manda um beijo aí para os seus alunos, para todo mundo. Em breve dou uma passada aí, viu, gente? Porque, olha, a melhor coisa é fazer atividade física. Quero mais uma vez agradecer aqui ao DPG Jornal, agradecer a todo mundo, Paulinho, que está te assistindo aí no seu Instagram, que está me assistindo no meu LinkedIn, no meu YouTube, e agradecer a todas as pessoas que assistiram pelo DPG Jornal, esse canal de notícia, e também a Anne e a Sueli, mais uma vez, e ao Jaime, que está sempre aqui aguentando a gente também, né? Fazendo todo esse apoio como jornalista do canal. E colabora, viu, gente? Colabora com o canal para a gente continuar com essas lives, para a gente continuar, porque não é, que é de graça no Instagram, mas tem todo um trabalho, tem todo um levantamento, né, Paulinho? Não é só chegar aqui, Bru, não, tem levantamento, tem material, tem marketing, tem divulgação e tem o streaming, né? Que faz a gente divulgar para tudo. Oi? Então é isso. Os bastidores de qualquer evento, qualquer coisa que a gente faça, é bem trabalhoso. Dá trabalho. Então aí, gente, colabora com o DPG, manda um pix de R$1, 2 e bora para a próxima. Tchau, Paulinho, obrigada, viu? Uma dúvida de exercício, moçada, pode mandar lá um direct que eu te ajudo, tá bom? Combinado. E vamos fazer o programador nas costas e para de quer encher o saco das pessoas para não estar com dor. É isso aí. Obrigado, Tchau, Paulinho. Vocês. Obrigado.